Virei vegane. E agora? E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Cacá e eu vim aqui compartilhar um pouquinho mais da minha trajetória com o veganismo ao longo desses 3 anos e meio que eu sou vegana. Bom, seja lá qual foi o motivo que você escolheu pra se tornar vegana, a maioria esmagadora das pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, se tornam veganas pela causa animal, pelo bem-estar animal e pelos direitos animais. Mas existem pessoas também que se tornam veganas pela questão ambiental, por questão de saúde e até por questões espirituais, que é muito pouco falado, né? Mas quem estuda aí as filosofias orientais, muito se ouve falar sobre o karma que você carrega ao se alimentar, né, do sofrimento animal e tudo mais. Então eu tenho encontrado umas pessoas aí no decorrer da minha vida que também se tornaram veganas por essa questão. E lógico, depois que tomam conhecimento de todas as outras questões, não tem nem como, né? Elas estão todas interrelacionadas. A minha primeira fase eu apelidei carinhosamente de, enfim, a hipocrisia. Porque simplesmente foi a maneira que eu me senti quando eu me deparei com o fato de que eu ia parar de comer carne. Várias vozinhas começaram a ecoar na minha cabeça das vezes que eu me deparei com veganos e vegetarianos na minha vida, em que eu mandei a famosa frase de: nossa, eu jamais vou parar de comer carne. Isso é muito radical. Queijo? Nunca vou conseguir parar de comer queijo. Bacon é vida. Começou a habitar em mim um sentimento de negação muito profundo, principalmente porque eu olhava para as pessoas que eu mais admirava na minha vida e eu falava, cara, como que essas pessoas nunca falaram isso pra mim? Como que eu não vejo mais notícias assim no noticiário, na TV? Como que essas informações não chegaram pra gente mais cedo? Como que a gente deixou chegar num ponto onde a gente tá vivendo uma crise climática e a gente só tá falando disso agora? E aí o que acontece? Você vai atrás de informação, né? Porque você fala, não é possível, então eu preciso de uma informação pra eu sustentar o meu argumento de que não é bem assim, né? Tá tudo bem, a gente não faz tudo isso com os animais. E aí o que acontece quando você vai atrás de informação? Você assiste documentários, você encontra notícias, você vê aí grupos ativistas que estão há anos já trabalhando com isso, você encontra médicos, nutricionistas, celebridades, cantores, pessoas, influencers, todo mundo que já tá nesse mundo há muito tempo falando tudo aquilo que você não queria ouvir. E aí, o negócio fica feio e você passa pra fase 2. Se você não passou pela fase do vegano pregador, palmas. Eu passei com menção honrosa. Eu fui tomada por uma raiva e uma indignação que parecia que eu tinha incorporado o espírito da Greta Thunberg com a Luísa Mel, Chico Mendes e o Capitão Planeta, todo mundo junto num caldeirão, e explodiu 3 personalidades diferentes. Uma era mega fofa porque ela ainda, né, tem aquelas feridas de infância, aquele medo do abandono. Então, por mais que eu quisesse gritar e soltar fogo pela boca, eu olhava pros meus familiares e o amor incondicional fala mais alto, né? Então eu ficava num conflito interno de que como me comunicar de uma maneira não violenta com essas pessoas, mas ao mesmo tempo não me calar. Então eu comecei a estudar várias filosofias orientais, eu inclusive tatuei a rinça no meu braço, que é não violência, e eu comecei a literalmente pregar tudo isso pra minha família, sobre a não violência, sobre a necessidade da gente expandir o nosso amor pros animais, mas ao mesmo tempo que eu era essa pessoa fofa, incorporava em mim uma outra Carol que queria ir pra rua, gritar e manifestar. Então eu me juntei a grupos ativistas, a gente ia na frente do McDonald's ficar gritando pras pessoas que elas eram assassinas. Eu juro que eu fiz isso, cara. Chamei tiozinho do cachorro-quente de assassino e assim, pelo amor de Deus, assistam até o final, tá? Não me julguem pela fase 2. Mas também habitava em mim uma outra Carol, que era uma Carol ativista das redes sociais, né? Então eu tinha lá meu Instagram, que eu tinha basicamente minha família, meus amigos da escola, da faculdade, ex-colegas de trabalho, e eu ficava 24 horas postando só fotos que chocassem as pessoas, porque eu achava que a única forma de converter as pessoas era mostrando foto de abatedouro, fotos bem ensanguentadas, para que as pessoas vissem, né, todas as atrocidades e se comovessem. Gente, nessa época nem se falava sobre gatilho na internet, tá? Mas basicamente era um monte de gatilho que eu saía jogando pra todos os lados e, obviamente, eu me estressei com muitas pessoas, eu discuti com muitas pessoas e o resultado foi que eu deletei todas as minhas redes sociais. E eu fui passar 5 dias, que foi o meu aniversário, numa ilha onde não tinha Wi-Fi, onde não tinha sinal de celular, e eu simplesmente fiquei isolada, eu, a natureza e pessoas maravilhosas. E o que aconteceu comigo nessa ilha foi que, obviamente, eu não tava mais em São Paulo, eu não tinha mais as conveniências que eu encontrava em São Paulo, eu ainda tava no meu primeiro ano de veganismo, e quando a gente tá no começo, a gente acaba procurando substitutos veganos, sem crueldade animal, mas que sejam exatamente a mesma coisa. Por exemplo, manteiga vegana, iogurte vegano, presunto vegano, queijo vegano, hambúrguer vegano. Porque
Não sei, eu acho que é automático, né, que a gente faça isso. Só que nessa ilha eu não tinha essas opções. Era realmente tudo muito simples. E pra minha surpresa, uma das pessoas que era dona da pousada que eu me hospedei, ela era vegana e ela morava nessa ilha. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que ela come? E foi aí que me veio um grande clique, onde eu passei para a fase 3. E a fase 3 é uma grande pergunta. O veganismo é acessível a todas as pessoas? Ponto de interrogação. Eu acho que essa foi a fase que eu fiquei mais tempo. Ela foi a fase mais importante para mim. E ela foi basicamente como tomar uma voadora na cabeça. Porque eu acho que de todo o trabalho de autoconhecimento que eu tinha feito ao longo da minha vida, não tem filosofia oriental, não tem yoga, não tem meditação que tivesse sido tão forte, que tivesse me feito trazer, assim, questões enraizadas dentro do meu ser, que fosse tão difícil de lidar, que fosse tão difícil de enxergar que eu era aquela pessoa, que eu tava fazendo aquilo e que eu precisava mudar. É impressionante como a espiritualidade, e acredito que vários outros movimentos também, podem ser muito tóxicos pra gente se a gente fica muito alienado numa bolha. Porque eu fui essa pessoa que fez shaming, né? Que fazia as outras pessoas que comiam carne se envergonhar. Eu queria chocar, eu queria que elas percebessem que aquilo que elas estavam fazendo é errado, como se eu tivesse uma lição pra ensinar pra elas. Eu esqueci que eu tava vendo só o meu lado e eu esqueci que o veganismo, ele é falho em vários aspectos quando você enxerga ele como uma dieta, como um estilo de vida, como um modo de consumo. Por quê, né? Porque às vezes quando você fala esse tipo de coisa, você não sabe quem tá recebendo aquela mensagem. Você não sabe se quem tá recebendo aquela mensagem é uma pessoa que vive com cesta básica, que recebe arroz e salsicha pra se manter e manter aí mais 3 filhos. Imagina como é pra essa pessoa receber a mensagem de que ela tá contribuindo pra morte, de que ela é uma pessoa ruim, de que ela tá fazendo coisa errada, que ela deveria se envergonhar daquilo, enquanto aquela pessoa não tem condições de comprar algum produto vegano, que eram os produtos que eu comia. Então, quando eu convivi com essa mulher, né, da ilha, ela me mostrou um veganismo que é muito veganismo que eu acredito hoje, que é um veganismo simples, um veganismo acessível, um veganismo popular, um veganismo de comida que vem da terra, uma comida que você encontra na feira de produtores locais da sua cidade. Não é esse veganismo gourmetizado, elitizado, onde os produtos são completamente inacessíveis. E eu escutei isso durante todas as minhas fases do veganismo, que o veganismo era caro e que as pessoas não iriam virar veganas por isso. Quando na verdade o veganismo, ele é extremamente acessível, mas ele não deve ser tratado como uma dieta. E é aí que acontece a quarta fase, que é a fase do tá tudo interligado, do veganismo como um movimento interseccional. Se a gente olhar comunidades no Alasca, por exemplo, ou em países onde só neva, onde que essas pessoas vão plantar os seus vegetais? Eu já vi páginas e comunidades veganas que chegaram ao ponto de apontar para os povos originários, para comunidades indígenas e dizer que eles estão errados, sendo que eles são povos que vivem em completa harmonia e equilíbrio com o meio ambiente. E a gente nem precisa ir muito longe. Aqui mesmo, onde eu tô morando, no interior de São Paulo, existem pessoas em agrovilas, em assentamentos, que vivem com muito pouco. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, a gente tem que ter muita empatia por pessoas que, por exemplo, vivem na roça e às vezes só tem o ovo da galinha do quintal ou o leite da única vaca para se manter em pé, para poder trabalhar. Cara, a gente tem aqui no Brasil pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, e eu não tô falando nem de alimentação, tem gente que não tem acesso à água e à energia elétrica. Se essas pessoas não têm acesso ao básico, como que você pode se sentir no direito de apontar o dedo pra elas e falar que elas são pessoas horríveis, que elas são assassinas, que elas têm que morrer? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Se a gente não estourar a bolha e a gente não entender que o veganismo, assim como todos os outros movimentos, como o movimento antirracista, o feminismo, o movimento LGBTQIA+, MTST, vários movimentos ambientalistas, inclusive agroecológicos, se a gente não entender que eles se interrelacionam e que eles dão as mãos e que
que, na verdade, existem tantos pontos que são falhos em cada um deles e que são os mesmos pontos, principalmente com relação à vulnerabilidade social, a gente não consegue dar um passo pra frente. Foi muito importante pra mim entender isso, que o veganismo é um movimento que precisa dar as mãos pros outros movimentos, que precisa lutar contra todas as formas de opressão. Eu vejo muitas pessoas desistindo de ser veganas exatamente quando elas percebem essa falha no movimento. Só é uma falha se você enxerga o veganismo como dieta, como consumo, como estilo de vida, que é a forma como a nossa sociedade quer que você enxergue, como você é condicionado a enxergar o veganismo. E eu acredito que todos os veganos, eles têm um grau de compaixão, de empatia um pouco maior por ter tomado essa decisão, né, de se tornarem veganos. E eu acho muito natural que você se depare com essa falha gigantesca e você fale, nossa, se o veganismo não abraça todas as causas, então não faz sentido eu ser vegana. Mas o veganismo, na verdade, é um movimento político, social. E esse é o grande peso, porque tem pessoas, e eu me considero um pouco essas pessoas sim, porque eu tendia, né, antes de perceber tudo isso, a olhar pra tudo que é político e falar, nossa, preguiça, sono, desliga que eu não quero ver. Você percebe que, na verdade, política é uma palavra muito chata, que você sempre vai relacionar às pessoas engravatadas lá de Brasília, mas a real é que política é tudo o que você faz. Todo ato de consumir alguma coisa, de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de escolher alguma coisa, é um ato político. Viver é político. Se relacionar é político. Habitar uma sociedade é político. E aí tem muita gente que tem preguiça, ou que não quer, ou que acha chato, e escolhe simplesmente não se politizar. E normalmente essas pessoas viram ex-veganas, desistem do movimento. E a real é que elas desistiram do movimento por uma causa nobre, mas é só uma questão de perspectiva. Eu vou linkar aqui um monte de perfil de veganismo realmente como um movimento político, como um movimento social, como um movimento popular e acessível. Não tem como eu falar, né, de veganismo interseccional sem dar voz e espaço para essas pessoas, que são pessoas que me ensinam tanto todos os dias. Então, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, clica, acessem, e eu digo pra vocês que é necessário, gente. Aí você começa a se apegar a essas pessoas, né, que deixaram de ser veganas. Muitas delas também dizem que por questões de saúde, mas por questões de saúde muito duvidosas, né? A gente tem uma cantora mega famosa que disse que ela parou de ser vegana porque o cérebro dela não é um cérebro que aceita uma dieta só à base de plantas. Segundo ela, o cérebro dela estava dando defeito. Então é óbvio que você vai encontrar muitas pessoas muito desinformadas, assim como pessoas desinformadas, existem profissionais da saúde também desinformados. E uma coisa leva a outra, e você vai lá, assiste essas pessoas e você fala, aí ó, tá vendo? O cérebro da menina parou de funcionar porque ela é vegana. E aí a decisão tá feita. Inclusive, eu vejo muito esse momento como aquela cena do filme Matrix, onde o Neo tem que escolher qual das duas pílulas que ele vai tomar, né? A pílula onde ele vai voltar a dormir e viver a vida inconsciente, ou ele vai tomar a pílula e enxergar a realidade como ela é. E nem sempre é da forma que a gente quer, nem sempre tá ali na nossa zona de conforto, fazendo carinho no nosso coração. Às vezes é um choque bem dado. E é aí que vem a fase 5, né? Dependendo da pílula que você escolheu tomar, você vai continuar um vegano, porém um vegano consciente, que é o nome da fase que eu dei, a fase da consciência, ou você vai escolher não ser mais vegano. E para muitas pessoas eu acho que essa é uma tomada consciente também. Nem sempre é uma tomada inconsciente, porque a gente tem que levar em consideração que a gente está vivendo uma crise climática, a gente está vivendo um desgoverno ambiental, a gente está vivendo uma pandemia mundial, a gente está vivendo um momento de demissões em massa. Então a gente tem que entender que a quantidade de informação que certas pessoas recebem, nem sempre elas estão bem emocionalmente, psicologicamente para receber aquele tipo de informação, e às vezes ela precisa dar um tempo. Algumas pessoas não questionam em um dia apenas, vão atrás de informação e falam, ah, não, peraí, o veganismo na verdade ele é um movimento político. Nem sempre isso vem tão fácil, sabe? E às vezes é preciso a gente recuar. É tipo a lei do avião, quando você tá ali numa situação de emergência, de despressurização, primeiro você coloca a sua máscara para depois você ajudar o outro. Então se você não tá bem, se você não tá conseguindo ali ter uma consciência, se você não tá conseguindo raciocinar, cara, põe a sua máscara, respira, faz as coisas circularem, volta a raciocinar, volta a ter consciência pra depois você conseguir se doar pras causas. Senão vai ter uma hora que dá um burnout e não é muito legal. A maioria das pessoas que deixam de ser veganas, elas não voltam a comer carne, elas só não concordam com a ideologia que elas entenderam o que é veganismo. Mas é claro que existem as pessoas, né, que, enfim, voltam a comer carne, fazem propaganda de carne. O pior de tudo isso é quando é a pessoa que mais te incentivou a virar vegana que faz esse tipo de coisa, que é o que aconteceu comigo. Mas tudo bem, né, vida que segue.
Então, na quinta fase, uma das coisas que eu mais tenho focado é nas soluções, no que eu gosto de chamar carinhosamente como os agentes polinizadores das soluções. Aquelas pessoas que estão fazendo o trabalhinho delas de formiguinha, de abelhinha e polinizando os movimentos, as soluções. Gente, a gente tá tão focado nas coisas ruins e tão carregado de energia negativa que a gente esquece de ver que já tem gente trabalhando para a regeneração desse planeta. Regeneração. A gente não pode esquecer que o Brasil não são só as capitais, né? O Brasil é um país muito extenso, com muita terra, e se o campo não roça, a cidade não almoça, se o campo não planta, a cidade não janta. Simples assim. Valorizem quem planta a sua comida, valorizem a agricultura local, valorizem a agricultura familiar, valorizem a agricultura orgânica, valorizem a agricultura sintrópica, valorizem quem planta agrofloresta, quem tem um relacionamento de amor incondicional com o solo, quem tem um relacionamento de amor incondicional que entende o funcionamento complexo e extremamente inteligente que é a natureza. Essas pessoas estão aí e elas precisam ser polinizadas por nós. Eu quero fazer um vídeo só sobre as soluções, eu quero fazer um vídeo só sobre essas pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas delas pessoalmente e é por isso que eu tô positiva pro futuro, é por isso que eu ainda mantenho esse canal e é por isso que eu também acredito no veganismo, é por isso que eu não deixei de ser vegana. O veganismo tem várias facetas, tem várias fases, e se você já passou da fase que eu tô, porque eu não acho que para na quinta fase, eu acredito que aí é um caminho eterno, né, de evolução, de expansão. Comenta aqui embaixo a fase que você tá ou a fase que você está no futuro que eu não passei ainda. E é isso. Um beijo e até a próxima.